entrar numa fria, né? Então, importante isso. Lei do inquilinato, Código Civil, Estatuto da Terra. São as três legislações que o advogado, a advogada que lida com locação, a imobiliária, o corretor, corretora, o locador, locatário, tem que ler, tem que entender, tem que ter contato a isso para não ter uma dor de cabeça, para que possa, de fato, conhecer o assunto de verdade. Então, tem que ter essa atenção especial, hein, gente? Vamos lá. Existe alocação comercial, não residencial. Existe alocação por temporada. Mas eu quero falar aqui sobre a alocação residencial, inclusive de apartamentos. Professor, mas tem algo diferente nesse cenário? Tem. E não é pouco, não. Eu quero deixar claro para você aqui, isso é muito importante, que muitas vezes nós achamos que a locação residencial de apartamento é algo muito simples, simplório. Não. Envolve condomínio. Se envolve condomínio, nós temos que o inquilino tem que prestar atenção, respeitar as regras da convenção condominial. Então, esse contrato de apartamento, é um contrato que não pode ser copia e cola da internet. É um contrato que tem que ser bem feito e o advogado, corretor que vai fazer esse contrato, o correto é ter acesso à convenção, para que possa, inclusive, fornecer cópia para o inquilino da convenção condominial. E dentro desse contrato de locação, a ideia é que seja mencionado que qualquer situação que desrespeite a convenção condominial, ensejando multa, poderá ser motivo para a rescisão de contrato. Olha que cláusula necessária, importante. É muito importante, claro, para o inquilino, verificar a proximidade de serviços essenciais, hospitais, mercados, escolas, transportes públicos, né, para fazer a locação. É muito importante para o locador fazer o due diligence, analisar quem que é o inquilino, certidão de distribuidor civil, certidão de distribuidor criminal, da esfera estadual, da esfera federal, SPC, Serasa, também certidões negativas. O due diligence ajuda muito para que a transação imobiliária, em relação ao pagamento, né, efetivo, dê certo. Mas não podemos esquecer que a locação de um apartamento envolve convenção. Envolve a convenção condominial ou o regimento interno. E é muito importante conhecer esse assunto de verdade para não dar dor de cabeça. O que é importante saber na hora de alugar, né, um apartamento? Será que esse apartamento permite animais? Esse prédio, né? Não um apartamento, mas um prédio permite animais? Será que a convenção pode proibir? Já temos decisão do STJ que não podem proibir animais em condomínio. Por outro lado, o contrato de locação pode proibir. O contrato de locação pode proibir. Eu sou locador, tem uma cláusula aqui, eu não quero animais no meu apartamento. E aí isso dá uma confusão, porque muitas vezes o inquilino fala, vou entrar com uma ação, eu já vi que pode, mas não é uma relação com o condomínio, é uma relação de locação. Dá uma confusão danada, gente, esse assunto. A proibição, anote aí, isso é importante, hein? A proibição de animais em condomínio não é permitida de forma genérica, segundo o Supremo Tribunal Federal. A justificativa, gente, anote aí, isso é importante, a justificativa, a fundamentação, que o direito de propriedade previsto na Constituição Federal permite que o condômino mantenha animais em seu imóvel. A proibição genérica pode ser considerada, e normalmente é considerada, abusiva, se atingir animais de pequeno porte ou inofensivos. Estou falando de animais, né, risco, que oferecem risco. Existem restrições permitidas, claro que existem. Os condomínios podem limitar o animal em relação à raça. Os condomínios podem limitar o número de animais de estimação e podem restringir também o tamanho, tá? O tamanho, o número, o comportamento dos animais. E podem exigir também que os animais sejam vacinados e devidamente registrados. Então, nós temos várias decisões nesse sentido em relação às restrições permitidas, hein? A responsabilidade também, isso a gente tem que entrar nesse assunto, do dono do animal.
os donos dos animais, eles podem ser responsabilizados pelos danos causados pelos animais civil e criminalmente, inclusive danos ao prédio também. Existe a proibição específica, e a proibição só pode ser aplicada se for comprovado que o animal gera riscos à segurança, à higiene, à saúde, o sossego dos demais moradores, que seriam os 3 S, saúde, segurança e sossego. Então, tema importante também. O que diz o Código, né? O que diz o Código Civil sobre os animais em condomínio? Então, o Código Civil, é claro que nós tivemos a decisão, que foi em dezembro de 2019, do STJ, do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu que o condomínio não pode impedir que um animal possua um animal de estimação. Perdão, que um animal possua um animal de estimação. Somos todos animais, né, gente? Somos todos animais. Uns racionais, outros não, né? Mas, de fato, retificando aqui, pode sim o condomínio impedir que as pessoas, para não chamar de animal, não possuam animais de estimação. A resposta é não pode. Né? Agora, o que as pessoas estão confundindo na prática? Estão confundindo o condomínio proibir, que é uma coisa, uma situação, com o locador proibir. O locador, em regra, ele pode proibir. Segundo o Código Civil, um dos deveres dos condôminos é não utilizar o espaço condominial de forma prejudicial ou perigosa, gerando afronta ao sossego, salubridade, segurança dos demais condôminos. É o que o Código Civil esclarece. Vai lá nos artigos, né? O primeiro artigo é o 1277, tem que ler, marca aí, ler o artigo 1277. O 1278 e o 1279 do Código Civil. Então anota aí. Nós temos várias regras importantes, né? E aí você vai perguntar, professor Júlio, mas quais são as regras para animais em condomínios que podem ser definidas, inclusive, na convenção condominial? Então, as regras que podem ser definidas, o transitar com animais no condomínio. Quais áreas que você pode transitar ou não? Isso é permitido. Está relacionado à forma de transitar com eles. Quando sair com os animais, pode a convenção, o regimento interno, fazer com que você obrigatoriamente opte por carregá-los no colo. Seja no elevador, no corredor, no hall de entrada do prédio. Isso porque os animais sempre são muito curiosos e podem ir para cima de outro morador. Tem pessoas que têm trauma, né, gente? Eu já morei em apartamento e uma mulher começou a gritar. Eu com a minha Amora, né, uma cachorrinha, uma York, eu com ela no colo e ela começou a gritar, uma senhora. Meu colo, hein? Também pode, né, ficar atento, o condomínio pode ficar atento quanto à sujeira dos bichinhos, então pode restringir também, pode aplicar multa se não recolher o cocô, não limpar um eventual xixi, né, então isso também. Pode colocar regras em relação ao barulho de cachorros e animais, e aí fundamentar com as leis de silêncio em vários condomínios. Pode também mencionar que tem que cuidar da saúde do animal, manter a segurança a todos, então dependendo do animal, focinheira. A circulação de animais no condomínio pode ser rastreado também. É uma realidade, né? É uma realidade. O Código trabalha muito bem esse assunto. Agora, olha que interessante, né? Nós estamos falando da proibição do condomínio, que a gente já sabe que é legal. Mas, em relação à locação, isso já não pode ocorrer. Ou melhor, no condomínio pode proibir, na locação, o condomínio não pode proibir e na locação nós podemos proibir. Esse assunto ele confunde a gente. Eu falo isso porque você muitas vezes fala, o condomínio está proibindo, eu não posso ter um animal, vou processar. Mas o condomínio não pode proibir. Mas você esqueceu que você é inquilino. Inquilino pode, em contrato de locação, o locador pode proibir o inquilino de ter animais. Isso é uma regra real, tá? Então é uma realidade, isso é importante. Gente, esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Muito polêmico, gera muita confusão. Bom dia, João Lucas também. Nós temos alunos de Goiânia, Belo Horizonte. Legal. Quero saber do pessoal, hein? Quem é de Goiânia torce para quem? O Atlético Goianiense ou para o Goiânia? O Plínio. E o José, torce para o Galo ou para o Cruzeiro, hein? Veja como a locação nós precisamos tratar com respeito, né? São assuntos importantes. A locação residencial,
Então, merece respeito, sim, isso é importante. Quando eu falo da proibição, então, legal. Então, só ratificando aqui para não restar dúvida, o condomínio, o prédio, não pode proibir animais. O locador pode, hein? O locador pode. Na locação, o locador pode proibir animais. Tá? Então, porque é diferente, é uma relação contratual. Tem locador que proíbe até crianças, né, gente? E aí tem discussões também, em regra não, tá? Pontos específicos, então, aqui. A proibição de locação, no contrato de locação de animais, ela pode ser feita na relação locatícia entre locador e inquilino, locatário, mas não pelo prédio, ok? A proibição de animais de condomínio, outra regra que eu queria falar para você, nos novos contratos, novos negócios imobiliários, não podemos esquecer que hoje tem o Airbnb, né? Inclusive, é uma discussão muito grande de imóveis de praia, litoral, litorâneos, porque você tem um apartamento de praia, você ter do lado, né, uma família que frequenta, é uma coisa. Agora você tem um imóvel de praia e toda hora de pessoas diferentes, Airbnb, pessoas diferentes. E aí? Muitos condomínios estão proibindo, vamos fazer essa reflexão, muitos condomínios estão proibindo esse tipo de locação, principalmente no litoral, porque começou a aumentar a onda de furtos dentro do condomínio, de objetos na área comum, áreas privadas, é uma realidade. Então, também uma discussão, será que pode ou não pode? Hoje o entendimento pacificado é que pode. Pode um condomínio, um prédio, em votação, fazer de fato uma alteração na convenção, proibindo a alocação por Airbnb. Se descobrir, multa e pode chegar até outras penas. É uma realidade. A convenção de cada condomínio determina se a atividade de locação por temporada é lista ou não lista, tá? Para proibir a locação por temporada, inclusive Airbnb, entre outras afins, a convenção deve ser alterada com quórum, anote aí, quórum qualificado de 2/3 da totalidade, tá? Uma confusão danada, hein? Mas é uma realidade. A proibição por lei, o aluguel por temporada no Brasil é legal, expressamente previsto na lei do inquilinato, nós temos inclusive o artigo específico, e o STJ, ele esclarece muito bem, não considera o contrato firmado por meio de serviço de hospedagem como uma modalidade de locação. Já tivemos um entendimento nesse sentido também. Outro ponto também é a proibição pelo proprietário. Os proprietários podem definir algumas restrições antes de concluir a negociação, mas é o que eu falo, o advogado, a advogada, corretor, corretora fazer contrato de locação de prédio é uma situação específica, de apartamento. É diferente de uma locação comum. Não é aquele contrato que você usa para alugar uma casa que você vai usar para uma locação num prédio. Você vai fazer um contrato mal feito. Vai passar nervoso, vai passar vergonha, vai ter reclamação. Então precisa tomar cuidado. É um ponto importante. Então, esse assunto, gente, ele é muito interessante, né? A locação também, no que diz apartamento, nós precisamos prestar atenção à vaga de garagem. Professor Júlio, eu posso fazer locação de imóveis, de vaga de garagem para terceiros de fora do prédio? Não, a resposta é não. Os condomínios, eles proíbem, em regra. E se não aparece nada na convenção? O entendimento hoje da jurisprudência também não. Por isso eu falo que um ótimo serviço que o advogado, a advogada pode prestar a prédios, a síndicos, é a atualização da convenção. Porque aquela convenção que vem da construtora, ela vem mal feita, é um copia e cola, né, gente? E a sociedade mudou. Toda hora nós temos novidades de produtos, serviços. Então, e aí? Aquela convenção antiga não corresponde à realidade atual, né? Então, precisamos fazer várias alterações importantes, necessárias também, né? Para que a gente tenha um relacionamento saudável dentro da locação. É um ponto importante também. É muita coisa, muita informação, né, gente? Parabéns para você que escolheu essa pós-graduação. Essa pós-graduação em locação, prática em locação, é uma pós fantástica, hein? É uma pós que realmente não tem, né? Portanto, acho que é a única pós de locação no Brasil, acho que é essa. E é uma pós prática, né? Focada na prática. Outro ponto que eu quero falar com você sobre locação de prédio, né? Condomínio, é essa questão da multa, tá? Professor, quem recebe a multa? Quem tem que pagar a multa? A multa é de obrigação do proprietário, ok?
O contrato de locação bem feito, ele tem que ter uma cláusula onde o locador ele vai acabar reembolsando. Ele causou a multa, o locatário, o inquilino, então ele tem que reembolsar ou pagar. Então, importante, hein? Então, em relação à multa também é algo que deve ficar claro. Quando eu falo de locação importante, regras importantes, esse tema tem que ser específico, tem que ser tratado dentro do contrato. A ideia é essa, então, importante. Para alugar um apartamento, é importante, sim, considerar vários pontos, né? Claro que nós já falamos do due diligence, que é para proteger a relação financeira do contrato de locação, mas é importante tratar do condomínio. É muito comum no Brasil, eu tenho um imóvel em Santos, alguns imóveis em Santos, eu faço a locação, mas é a locação completa, é o combo, né? O inquilino me paga e eu pago o condomínio. O Guarujá também. Então, esse tipo de locação, o que a gente precisa entender? Que o contrato tem que trazer regras. Por isso não pode ser um contrato mal feito, papelaria, copia e cola de internet. Condomínio, quem paga o condomínio? Eu, proprietário, o locador, pagar o condomínio. O inquilino paga só aluguel, o combo. Já está pagando um aluguel maior porque é o combo. Mas eu posso também transferir o condomínio para, a obrigação de pagar o condomínio, não a transferência de titularidade, para o inquilino. A lei permite isso. E o IPTU? Também, a regra do jogo é que o IPTU, condomínio, taxa de boleto é do locador, salvo se nós temos uma cláusula no contrato de locação que transfere ao inquilino. Então, importante tratar desse assunto numa locação de apartamento, tá? Então, é importante. Considerações necessárias também. Listar as necessidades, informar como que funciona, se esse inquilino pode participar de reuniões, assembleias. Já sabemos que existe uma lei específica, que em regra não, salvo por procuração. Tem inquilino que faz questão de participar. Ele fala, eu vou morar, eu que vou frequentar o ambiente, eu quero participar. Por mais que muitas vezes eu não tenha o poder de voto ou algo nesse sentido, eu quero entender o que está acontecendo. Então, uma cláusula dizendo que está autorizado o inquilino a participar de reuniões. Pode fazer a procuração também, certo? Então é importante fazer essa análise. Apartamento também é importante cuidar muito do auto de vistoria. Sabe o auto de vistoria? Inicial e final? Parece que não, mas é muito importante em situações de vazamento, janelas danificadas, portas, ventanas, né? Então é muito importante fazer um auto de vistoria anexo ao contrato de locação inicial e final. Faz toda a diferença também. Então é muito importante. Eu sempre falo, existem cuidados na hora de alugar um apartamento, né? E aí você que é advogado, advogada, corretor, corretora que está nos assistindo, é importante orientar o cliente, né? Ele está alugando, o contrato, o locador obriga a pagar o condomínio, então tem um condomínio, esse condomínio pode aumentar. É importante, né, deixar claro também se tem vaga de garagem ou não tem, se é vaga de garagem autônoma ou não, que o inquilino, além de respeitar as regras da locação, deverá respeitar os direitos e deveres da lei do inquilinato, sob pena de multa, a qual o inquilino vai ter que pagar para evitar dores de cabeça, né? Então tem que fazer isso. Por isso eu falo muito da vistoria, do contrato de locação bem feito, é necessário para a transação imobiliária da locação de apartamento, que é muito comum hoje apartamento para todo lado, dê certo, né? É necessário, é importante, faz toda a diferença. Legal, quero convidar você novamente, você que está assistindo essa aula. Professor Júlio, eu quero muito fazer a pós de imobiliário. Então tem a pós de imobiliário, tem a pós de leilões, tem a pós-graduação também, uma pós fantástica, que é de Direito Civil e Processo Civil, tem a pós-graduação de imóveis, tem Direito Notarial e Registral. Então convido a você a estudar muito conosco, valor muito legal, valor justo. Entra no site www.portaliso.com.br, você que é aluno da pós, que está fazendo a pós aqui comigo, entra lá e fique atento aos cursos novos. Toda hora tem curso novo, lança um curso novo por semana, gente. Por isso o ESO virou o que virou, uma potência, né? Então fico muito feliz. O Marcos até fala, professor Júlio, fiz a pós-graduação, fiz administração na Uninove, turma 94. Posso fazer a pós-direito imobiliário? Não só pode, como deve, Marcos. Eu tenho vários alunos que já fizeram pós-graduação em diversas instituições, de nome, cobra cara, etiqueta, e não é nada daquilo. E, professor Júlio, estou fazendo pela segunda vez uma pós de direito imobiliário, ou uma pós de uso campeão, ou uma pós de locação. Por quê? Porque
Após que venderam para ele ou ela de direito imobiliário, na verdade, são professores de direito civil. É diferente, é outra mentalidade, é outra cabeça. É uma revisão de direito civil, não é isso que a gente quer. E é o que acontece muito, né, gente? Principalmente em faculdade. Cuidado, né? A gente temos uma proposta de levar à prática. Quanto cobrar, como fazer, problemas, a vida é como ela é. Não prometer nada, não prometer agenda lotada, não prometer dinheiro, ficar rico, milionário, não. É prometer conhecimento e o resto vai acontecer na tua vida. Então, faça assim, Marcos, você vai adorar, tá bom? Ajude a divulgar o Portal ESO, gente, ajude a divulgar nas redes sociais, peço a sua ajuda, tem curso gratuito da UB, então vamos divulgar, tá bom? Para que o ESO possa crescer cada vez mais e esse certificado seja cada vez mais uma etiqueta também para você, além de um curso de alto nível, prática, eficaz, mas que a gente possa juntos, esse projeto social, que é muito abaixo dos valores praticados, cobrados por aí, possa de fato ajudar muita gente, tá? Chegar ao maior número de pessoas. Obrigado a todos, contem comigo, estou à disposição. Grande abraço, tá? Tchau!